servirei, te livrarei e tu me glorificarás. Senhor, nós estamos aqui reunidos como a tua igreja, a tua autoridade está sobre nós, a tua autoridade está sobre as nossas vidas, e nós estamos repreendendo nessa noite toda maldição, toda doença, toda enfermidade, meu Deus, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, meu Deus, nós estamos jogando por terra, porque a tua igreja, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Meu Deus, que nessa noite tu venha repreender no nosso meio todo cansaço, toda fadiga, todo desânimo. Se porventura entrou alguém aqui na tua casa, Senhor, desanimado, descrente, que nessa noite haja renovo, haja libertação, que a tua palavra, meu Deus, ela traga ânimo às nossas vidas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que no quarto dia o Senhor se dirigiu, meu Pai, aonde Lázaro estava. A tua palavra nos diz que Lázaro já estava morto, já cheirava mal, mas, meu Deus, quando nós cremos no Senhor, quando o nosso coração ele é motivado por uma fé sobrenatural, ainda que o homem diga que é impossível, tu és o Deus das coisas impossíveis. O Senhor chama para fora aquilo que não existe, o Senhor chama para a vida aquilo que está morto. Então, em nome de Jesus, meu Deus, aqueles que estão em alcance da minha voz, se eles estejam enfermos, meu Pai, na minha direita, na minha frente, na minha retaguarda, aqueles que estão enfermos em cima de uma cama, meu Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos cura, profetizamos milagre, meu Deus, profetizamos a tua bênção sobre as famílias aqui presentes, sobre as famílias de Jardim Cabo Sul. Meu Deus, esse lugar é de Jesus, esse lugar, meu Pai, não é do poder paralelo, não, esse lugar é de Jesus. Nós profetizamos a tua bênção e cremos no poder do teu sangue, no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Aplauda Jesus, querido. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, que bênção, né? Mais um Curados para Curar. E nessa noite eu queria compartilhar com você. Quarta-feira, todos nós sabemos que é um culto mais onde Deus trabalha as nossas emoções, né? Infelizmente, tem muita gente doente, enferma dentro da igreja, emocionalmente falando. Aleluia! As pessoas espiritualizam muita coisa, né? Responsabilizam o diabo, responsabilizam pessoas. E na verdade, uma boa parte dos problemas que enfrentamos está dentro de nós. E quando você se conhece, quando você conhece o Deus que você serve, a caminhada se torna mais fácil, né? O fardo se torna mais leve, porque o fardo dele é leve. E nessa noite Deus te trouxe aqui para que a sua palavra pudesse ser compartilhada com você. Talvez essa palavra dessa noite ela te traga muito confronto, mas aprenda algo. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. O apóstolo Paulo ele nos ensina que até a correção, até a forma de nós confrontarmos alguém precisa ser em amor. Aleluia. E eu estava meditando nessa palavra durante essa semana, e essa palavra ela ministrou meu coração algo muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. A gente vai falar sobre uma carta endereçada à igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Deus abençoe as famílias das redes sociais, os facebookianos, né? Turma aí das redes sociais, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe os nossos pastores, a liderança, a nossa nação, para a glória de Deus. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Último livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nomes
de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás que horas virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor trata conosco. Estamos vivendo os últimos dias da Tua igreja na face da terra. E nós sabemos, Pai, pelo Teu Espírito, que o desejo do Teu coração é que todos sejam alcançados. E nós estamos aqui nessa noite porque desejamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto que acabamos de ler. Quando nós estudamos a respeito de Sardes, segundo alguns historiadores, Sardes, no século I, mais ou menos no ano 17, ela foi varrida por um terremoto. E naquela época, o imperador, ele se constrangeu, se apiedou de tal forma da cidade de Sardes, que ele permitiu com que durante 5 anos a cidade de Sardes ficasse isenta de pagar impostos, para que justamente eles tivessem a oportunidade de reconstruir aquela cidade. Mas o mais interessante é que Sardes, ela é reconstruída e ela passa a ser uma cidade habitável. E algumas pessoas, por possuírem um poder aquisitivo alto em Sardes, algumas dessas famílias, elas começam a desfrutar, de algumas áreas luxuosas dessa mesma cidade. Mas o que me chama a atenção é que uma igreja foi plantada naquele lugar. E o mais lindo é que Deus, quando Ele se refere, Ele chama a João no livro na ilha de Patmos. Quando Jesus se revela a João, Jesus fala a respeito de 7 igrejas. Jesus, ele mostra o perfil de cada igreja. Jesus, ele fala a respeito das obras, do seu comportamento, a respeito da forma como cada igreja se conduzia, a sua postura, a sua fé, o seu relacionamento, a sua forma como a igreja amava. E aí Jesus, através de João, se revela a essa igreja de Sardes. E a Bíblia vai dizer que uma carta é endereçada ao anjo da igreja. E quando nós nos deparamos com essa questão do anjo da igreja, a Bíblia aqui, ela não está se referindo ao ser celestial. A Bíblia está se referindo ao pastor, aquele que preside na igreja, aquele que administra a igreja, aquele que é usado por Deus para administrar. Ou seja, João, através de Jesus, chama a atenção do pastor da igreja de Sardes. E aí, querido, a gente começa a avaliar e pensar na responsabilidade que pesa sobre nós como liderança. E quando nós falamos em liderança, é bom que vocês aprendam que liderança não é apenas o pastor que prega, mas se você aqui é pai de família, você é um líder. Você tem responsabilidade sobre os seus filhos, sobre como conduzir a sua família, a sua esposa.
Se você está aqui, mulher, você trabalha, você tem uma liderança. A liderança de conduzir os filhos, a liderança de conduzir o seu lar, a liderança ministerial, ou seja, a responsabilidade de um líder, ela é muito grande. Porque Paulo nos ensina que sobre nós existe uma multidão, uma nuvem. São muitas pessoas, existem todo um conteúdo, pessoas que nos observam de dia e de noite. Então eu entendo que o líder, ele precisa testemunhar, o líder, ele precisa ser exemplo, ele precisa ter um caráter polido, o líder, ele precisa com que as pessoas olhem para ele e se esperem nele. O mais interessante, eu tenho sempre falado isso aqui, hoje nós vivemos um momento na igreja cristã, na igreja evangélica, onde as pessoas, elas querem se livrar dessa responsabilidade. Não, querido, não olhe para mim, olhe para Jesus. Ei, está errado. O apóstolo Paulo diz: sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu tenho que ser exemplo, sim. As pessoas têm que olhar para a minha vida e eu preciso ser um espelho. Só que quando elas olham para a minha vida, não tem que refletir o pastor Alex, mas tem que refletir o Jesus pelo qual o pastor Alex serve. Aleluia! Aleluia. Então, querido, aprenda algo. A Bíblia vai dizer que Jesus escreve a essa igreja. Mas quando você lê as 7 saudações que Jesus, antes de apontar as virtudes e os defeitos de cada igreja, a saudação a Sardes é uma saudação, irmã Deise, diferenciada. Porque há muitas saudações, você vai perceber, a igreja de Tiatira, Laodiceia, ou tantas outras igrejas, que entre as 7 que Jesus chama para entregar uma carta e para dizer o que precisa ser consertado, o que precisa mudar, o que está bem, o que precisa aperfeiçoar. Mas quando ele se refere à igreja de Sardes, ele inicia entregando a carta ao pastor da igreja, e ele diz o seguinte: olha, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus fala da plenitude do Espírito Santo. Então eu já começo a compreender que a igreja de Sardes era uma igreja perfeita. Era uma igreja onde, Eduardo, tudo funcionava. Sabe aquela coisa bonita, né? Que quando você chega na igreja, está tudo organizadinho. Uma igreja próspera, os bancos maravilhosos, conforto, ar-condicionado. Sabe? O ministério de louvor parece que você está no céu. Sabe aquela coisa que parece que é tudo perfeito, é tudo feito a dedo, é um mimo, não é? Quem é que não sonha com isso, querido? Quem é que não sonha? Eu como pastor, eu tenho falado, eu tenho sonhado com aprisco, eu tenho sonhado com vidas, eu tenho sonhado com pessoas, com conversão de almas. Eu tenho sonhado com o ministério de louvor. Eu tenho sonhado com pessoas que entram aqui sem nada e passam a ser prósperas, abençoadas. Eu tenho sonhado com cancerosos que muitas das vezes entram nesse lugar. Nós vamos orar e o câncer vai ser repreendido, vai ser curado no nome de Jesus. Eu tenho sonhado com coisas grandes. E sonhar faz parte do ser humano. Sonhar, como muitos aí pensam, não é você, fulano viajou na maionese, não. Os sonhos de Deus estão dentro de nós. Os sonhos de Deus pairam nos nossos corações. E é desejo de Deus, sim, que venhamos a sonhar e a realizar os nossos sonhos. Só que o que me chama a atenção é que essa igreja, ela tinha tudo. Ela funcionava. Mas lá na frente, a Bíblia vai dizer que apesar dela ter tudo, Jesus olha para essa igreja e diz para ela o seguinte: olha, você tem nome de que vives, mas você está morta. Você tem nome que tem vida, mas você morreu. Jesus se refere dessa forma, e aí eu entendo por que ele inicia essa saudação, Valdiceia. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu preciso
me relacionar com o anjo dessa igreja, eu preciso falar a direção dessa igreja. Essas pessoas estão nessa condição porque tem faltado a plenitude do meu espírito, porque tem faltado a minha presença. Entenda algo, querido, ele não está se referindo aqui à igreja instituição, à igreja organizada, a igreja que tudo é bonitinho, tudo acontece, sabe? As ofertas chegam. Aí, não, ele não está. Jesus está se referindo à igreja, eu e você, a igreja espiritual, a igreja. Ele não fala das quatro paredes, mas ele fala da igreja aqui reunida. Aleluia. Eu sempre tenho falado que a igreja somos nós. Esse lugar aqui, ele passa a ser santo, porque eu e você estamos aqui. A hora que o culto acaba e a gente vai para casa, esse lugar se torna um lugar normal, natural. Porque a igreja somos nós, e aonde eu vou, a plenitude do Espírito está sobre a minha vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então não adianta eu ter tudo que funcione, se a plenitude do Espírito não está sobre mim. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que além dos 7 Espíritos de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala a respeito de 7 estrelas, e as 7 estrelas está alinhado ao governo de Jesus. Então Jesus olha para o pastor dessa igreja e ele diz assim: olha, vocês morreram, vocês naufragaram na fé, porque em primeiro lugar, vocês não têm a plenitude do meu Espírito. Em segundo lugar, Jesus não é Senhor da vida de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Sardes. Peraí, pastor, como assim? É possível eu estar na igreja e Jesus não ser Senhor da minha vida? Sim. É possível eu ser pastor, pregar a palavra, é possível viver dentro da instituição, é possível ler Bíblia, é possível fazer todas as coisas, viver no ativismo e nunca ter tido um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus está dizendo isso aqui para essa igreja. Então, queridos, nessa noite Deus, ele nos chama a atenção a respeito da sua vinda. Essa igreja de Sardes foi uma igreja plantada, mas era uma igreja que não salgava. Como assim, pastor? Jesus olha para os seus discípulos e diz: vós sois o sal da terra. E qual é a função do sal? É dar sabor. A minha função como pastor é dar sabor à vida da minha esposa, é dar sabor à vida do Wallace. A minha função como homem de Deus é dar sabor à vida de Ângela, é salgar, é temperar. É onde há dissabor, aonde há frustração, eu chego através da minha vida para mudar o quadro, mudar a estrutura, para dar sentido à vida das pessoas. O problema, querido, é que a gente não consegue entender essa palavra. A gente não conseguiu entender ainda o que é ser luz do mundo. Aprenda algo nessa noite. Uma igreja que não muda o ambiente onde ela foi plantada, ela apenas passa a ser uma religião. A igreja foi instituída por Jesus Cristo para mudar a vida de pessoas, para mudar as famílias, para converter corações, para dar sabor à vida daquele que não tem. Aleluia. Então Jesus, olha, está faltando o meu governo, está faltando a plenitude do meu Espírito. As pessoas falam assim: Jesus, tu és o meu Senhor, mas na hora de fazer as escolhas, na hora de tomar as suas atitudes, elas não consultam a Deus. Jesus, ele só se torna Senhor desde o momento que eu entrego a minha vida de corpo, de alma e de espírito. E entregar a minha vida de corpo, alma e espírito é acreditar que se hoje eu estou em dificuldade, Ele é o Deus que me sustenta. Se hoje eu estou no deserto, Ele é o Deus que me refrigera. Aleluia! Glória a Deus. Então, querido, se você acredita que Deus tem o governo da sua vida, creia. Você está passando pela prova, pelo deserto. Deserto tem fim. Provas é apenas para nos moldar, para nos tornarmos pessoas melhores, um pastor melhor, um marido melhor, um profissional melhor.
Tem pessoas que acham que a prova, que as dificuldades da vida é para envergonhar, para humilhar. Não, você está enganado. As lutas, elas nos aperfeiçoam. As lutas nos quebrantam, nos faz muitas das vezes nos colocar no nosso lugar de dependentes de Jesus, dependentes de Deus. Aleluia. Mas aprenda algo, querido. Louvado. Jesus precisa ter o governo da sua vida. Você pode ter uma boa palavra, você pode cantar bem, você pode tocar bem, você pode ser usado até em dons espirituais, mas aprenda algo: se Jesus não tiver o governo da sua vida, se você não for cheio do Espírito Santo, você está perdendo tempo. Você é apenas mais um, apenas uma voz na multidão. Aleluia, Jesus. A gente fica pensando, queridos, no rumo que esse mundo tem tomado. Quantas famílias estão destruídas dentro das igrejas? Quantas das vezes nós queremos tomar as nossas decisões por causa das nossas emoções? A gente não consegue ter o controle dos nossos atos. A gente não consegue ter o controle das nossas decisões. Nos tornamos pessoas ferozes, sem entendimento na hora da luta, na hora que somos perseguidos, na hora que alguém dirige uma palavra que nos ofende, que nos afeta. Ei, aprenda algo: a igreja, ela é de Cristo. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê todas as coisas. Aleluia, Jesus. O problema é que a gente se frustra de tal maneira, e aí a gente chuta o balde. A gente quer falar mal. E aí eu tenho falado muito que hoje, infelizmente, a igreja, ela tem possuído dois grupos. Dois grupos funcionam dentro da igreja. Primeiro, aqueles que criticam a igreja. Eles estão congregando, mas eles criticam. Eles nunca estão satisfeitos com o pastor. Eles nunca estão satisfeitos com o ministério de louvor. Eles não estão satisfeitos com o lugar. Aqui faz muito calor, está faltando ventilador, está chovendo dentro da igreja. Nunca estão satisfeitos com nada. São os críticos da igreja, mas não saem de lá. Eles continuam criticando. E por outro lado, existem aqueles que são membros da mesma igreja, que aí é a igreja criticada. Ou seja, existem os críticos da igreja e existe outro grupo, que é aqueles que congregam na igreja criticada. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se a igreja que você critica fosse formada por pessoas com o seu caráter, com a sua essência, com a sua personalidade, que tipo de igreja seria? Boa pergunta. Hein? Se a igreja que você tanto fala mal, que você tanto agride, que você está tão insatisfeito, fosse formada por pessoas como você, pessoas que fossem impulsivas como você, pessoas que em determinado momento apresentassem traços de incredulidade como os seus, pessoas que não acostumam, não, eu não aceito isso, não, isso aí não é para mim, não, pastor, eu não aceito isso. E aí, como seria essa igreja, irmão? Se essa igreja tivesse seus traços de personalidade e de interioridade, a gente precisa pensar. Sim ou não? A gente precisa tentar pensar se a gente é tão bom como a gente imagina ser. Isso aqui é tremendo, irmão, isso aqui é muito forte. Eu fico bobo como tem tanto crente que poderia estar aqui agora para ouvir uma palavra como essa, mas está dentro de casa, porque choveu, porque está com frio, porque está triste, porque está fraquinho. Eu fico pensando, meu Deus, é por isso que essa geração tem se tornado uma geração de mimimi, uma geração que não suporta a repreensão, uma geração que não suporta, que não resiste o confronto, porque elas não querem uma igreja que possa transformar a vida delas. Elas não querem ouvir algo que possa levá-las à vitória, que possa levá-las a sair do campo do comodismo. Não, elas querem ouvir algo que massageie os seus egos. Elas continuam perambulando mortas espiritualmente falando. Aí Jesus vem quebrando tudo e diz assim: olha, vocês têm nome de que vives, mas vocês estão mortos. Vamos caminhar. E ele diz: conheço as tuas obras. Amado,
Deixa eu falar uma coisa para você no pé do ouvido. Não há nada na sua vida que Deus não saiba. Você pode esconder do pastor, eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder de todo mundo, eu posso esconder de vocês. Mas nada na minha vida está oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que antes da palavra, meu amor, chegar à minha língua, Deus já sabe o que eu vou pedir. Aleluia. A Bíblia fala no Salmo 139 que eu posso pegar a minha cama e botar lá no Seol, no inferno. Ali o Senhor está. Louvado seja teu santo nome. Eu não posso fugir dos olhos dele. Então ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. De repente você é uma pessoa que diga: pastor, eu trabalho, eu cuido do próximo, eu dou cesta básica, eu dou comida para o pobre, eu visito o miserável, eu tenho orado pelas pessoas. Mas você está morto. Você está morto, meu irmão. E por que está morto? Porque está faltando a plenitude do Espírito Santo. Porque está faltando Jesus ter o governo da sua vida. E para que Ele tenha o governo da sua vida, você precisa abrir mão daquilo que você acha que é certo. Você precisa abrir mão das suas opiniões próprias. Você precisa abrir mão do teu ego. Tu precisa abrir mão do teu orgulho. Você precisa reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Que tipo de igreja você é, meu irmão? Aleluia. Que tipo de igreja que você é? Cadê as tuas obras? O que nós temos apresentado a Jesus? E aí ele diz: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Amados, a gente tem que estar muito preocupado com a nossa vida. A gente que conhece a Deus, a gente não tem como andar de qualquer jeito, falar o que a gente pensa. A gente não tem como chutar o balde, o pau da barraca, como diz o outro, né? Desculpe a expressão acadêmica. A gente não tem. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu falo mesmo porque eu sou transparente. Não confunda transparência com falta de educação. Aleluia. Não confunda transparência com falta de educação. Você pode muito bem ser transparente, mas ser educado e ético. A gente precisa aprender isso aqui. Então tenha cuidado, irmão, com a forma como você se move, a forma como você se comporta. Olha aqui que Jesus falando: olha, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, Jesus estava dizendo que naquela igreja habitavam pessoas que ainda estavam em cima do muro, pessoas que ainda não estavam totalmente mortas, mas que elas iriam morrer. E aí a Bíblia fala para mim e para você: seja vigilante. Aleluia. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você compartilha. Tem pessoas que não têm maturidade, meu irmão, para ouvir as tuas lutas, as tuas dificuldades, para ouvir o que está dentro do teu coração e dentro do teu interior. Aleluia. Você tem que compartilhar a tua vida com Jesus, ou com pessoas que você entenda que tenha maturidade espiritual para te ajudar. Não adianta você compartilhar a sua vida com pessoas que hoje, infelizmente, estão piores do que você. Isso gera fofoca, isso gera dissensão dentro da igreja. Aprenda algo: vigia. Eduardo começou o texto falando sobre vigilância. E eu, quando eu estava ali, ainda pensei: meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite? E quando ele abre a palavra, ele fala vigiar. E eu falei: meu Deus, isso é confirmação. Isso é Deus dizendo: eu estou no negócio. Glória a Deus. Nós precisamos vigiar, irmão. E ele diz assim: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Amados, eu vou falar uma coisa para você. Aqui em Betel, de repente você não tem a luxo. De repente aqui você não tem uma igreja empresa, uma igreja tão organizada. E eu não vou falar para você que é por falta de recurso. Porque se eu falar para você que a coisa não acontece por falta de recurso,
Eu estou dizendo para o mundo espiritual que o meu Jesus não é dono do ouro e da prata, mas eu estou no tempo dele. Eu estou debaixo da mão dele. E a hora que ele gritar ao meu favor, Deus vai fazer coisas grandes. Glória a Deus, aleluia. Então aprenda algo nessa noite. Aqui de repente não tenha tudo aquilo que você procura, mas uma coisa ninguém pode se queixar. Todos os dias, como pastor dessa igreja, eu tenho me preocupado em pregar a verdade. Eu não tenho baseado essa igreja em campanhas. Eu não tenho baseado essa igreja na rosa vermelha, no óleo ungido, no sal grosso, no caminho disso, no caminho. Não, se a palavra de Deus não te libertar, não mudar a tua história, nós estamos perdendo tempo. Verdade. Aprenda algo nessa noite, queridos. Aprenda algo. A gente precisa entender a riqueza que nós recebemos aqui nesse lugar. Ele fala: lembra-te do que você tem ouvido. Lembra-te de toda a palavra, de toda a palavra profética, de toda a mensagem. E ele fala: guarda e se arrepende. Muda de vida, muda de história. Irmão, o evangelho não enriquece ninguém. O maior problema das pessoas, elas vêm para o evangelho arrebentada. E elas acreditam que vão entrar na igreja, a sua vida vai, olha, a partir de hoje eu vou ter barco, casa na praia, vou para Cabo Frio, vou ter carro do ano. Elas enlouquecem. A única pessoa que eu vi prometer riqueza na Bíblia foi o diabo. Eu já falei para vocês. Jesus se refere a algumas promessas. A Bíblia tem mais de 400 promessas. Mas tem algumas promessas que lhe chamam a atenção. Jesus olhou para os discípulos e disse: qual foi a primeira promessa? Qual foi? No mundo encontrareis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ué, Jesus não falou que no mundo você vai ser rico? Tem alguma coisa errada, irmão, que a gente tem ouvido. E depois ele olha os discípulos temerosos, Jesus vai embora, ele vai ser assunto aos céus. O que ele olha e fala? Eis, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Qual é a outra promessa? Apocalipse. Eu vou voltar. Tem riqueza maior? Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Então, pega o que você ouve e guarda. Permita com que essa palavra mude a tua história. Permita. Hoje eu estava pregando pela manhã lá na minha empresa. E quando eu terminei a minha mensagem, um rapaz que é roqueiro me procurou hoje às 17 horas. Ele falou assim para mim: rapaz, eu penso em aceitar a Jesus, mas eu tenho muito medo das pessoas impor sobre a minha vida. Eu tenho muito medo de ser cobrado. E eu olhei para ele e falei assim: querido, eu tenho 23 anos de ministério pastoral, mas eu tenho 7 anos de convertido. E ele falou: o que? Eu falei: isso. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que foram alcançadas por Jesus de forma instantânea. Aleluia. Mas eu também conheço pessoas como eu e de repente você, que Jesus alcançou de forma gradativa. Glória a Deus. Nós estamos no processo, queridos. Aleluia. Nós estamos no processo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Tem coisas que o Espírito Santo vai mudar, vai moldar. Mas olha, calma. Vou fazer que nem um mexicano. Acalma-te. Tranquilo, tranquilo. Calma. Ontem eu falava com a minha esposa. Eu falei: amor, às vezes eu me cobro muito. E ela falou algo para me abençoar. Ela falou: meu filho, você não tem que se cobrar, a obra é dele. Às vezes a gente se cobra muito. A gente acha que é super-homem. Às vezes a gente pensa que somos pessoas super-heróis. A gente não tem que sentir dor. A gente não tem que gritar que está fraco. Às vezes a gente acha que não tem que viver o luto. Ei!
Salvador. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. O problema é delas, irmão. Deixa Deus decidir o que Ele pensa a teu respeito. Glória a Deus, aleluia. Lembra do que você tem recebido. Guarda no teu coração. E aí eu vou findando a minha mensagem. Isso aqui é forte. Ele disse assim, ó: pois se não vigiares, virei como um ladrão. Irmão, Jesus hoje, Ele é o nosso advogado. Mas quando Ele voltar, Ele não vai vir mais como advogado. Ele virá como um juiz. E por que ele se compara a sua vinda como um ladrão? Se você soubesse a hora que você seria assaltado, você sairia de casa? Sim ou não? Não. Pegou a fita? Pegou a visão? Se você soubesse a hora que você seria assaltado, você não sairia de casa, não. A Bíblia diz que Ele virá num abrir e piscar de olhos. Pisca aí. Pisca. Jesus voltou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É forte, né? Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja Vamos. Ele virá como um ladrão. Mas olha que coisa interessante. Como a gente lê a palavra, e muitas das vezes a gente não respeita vírgulas, a pontuação, a exclamação, a interrogação. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Opa, peraí, sobre ti? E aí a gente entende que a vinda de Jesus não vem para a igreja, Ele vem sobre a igreja. Então vigia. Glória a Deus. Porque quando Ele voltar, irmão, não vai ter mimimi. Ele vem sobre a igreja, Ele vem contra a igreja. Quando Ele voltar, Ele não vem mais como advogado, Ele vem como juiz. E Ele vai julgar as nossas causas, Wallace. Ele virá sobre a igreja. E a gente está brincando de ser crente. Você sabe o que essa carta aqui quer dizer? A igreja do faz de conta. Faz de conta que eu oro, faz de conta que eu jejuo, faz de conta que eu leio a Bíblia, faz de conta que eu acordo de madrugada, faz de conta que eu falo a verdade, faz de conta que eu sou dizimista, faz de conta que eu cumpro com as minhas obrigações, faz de conta que eu sou diácono, faz de conta que eu sou pastor. A igreja do faz de conta, igreja de sábios. Ele vai vir. Ele não vai vir para buscar a igreja, Ele vai vir sobre a igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Olha isso aqui, é lindo. As suas vestes, e comigo andaram vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim, vestido de branco, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Irmão, olha para mim. Tem herança melhor e maior do que essa? Você tem noção do que é o Deus que te criou confessar o teu nome diante de Deus e diante dos anjos? Você tem noção disso? O que é? Claro que isso não vai acontecer, eu vou conjecturar aqui. Alguém chegar e falar assim: Ângela, eu te conheço. Jesus olhar para nós e falar: essa aí você não conhece não, porque quem conhece ela sou eu. Amém. Ela andou com vestes brancas, ela se santificou, ela era fraca, frágil, mas decidiu por ter o meu filho como governador da sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela tinha deficiência, ela sentia dores de madrugada, mas ela abriu mão da sua própria carne, ela abriu mão do seu cansaço,
ela estava na minha casa, ela abriu mão do pecado, ela abriu mão da iniquidade, ela vivenciou, mesmo na sua pequena força, mas ela esteve diante dos meus pés. Então Louvado isso é seja muito o teu forte. santo nome. A Bíblia diz que o teu nome nunca será riscado do livro da vida. Que tipo de igreja você é, querido? Que tipo de igreja nós somos? Lembrando que a igreja que tanto criticamos é a igreja que nós fazemos parte. E se a igreja fosse como você, que tipo de igreja seria? Hein? Aleluia, Jesus. Ah, pastor, o senhor não conhece a fofoqueira que tem na minha igreja? Ah, pastor, o senhor não conhece, nem quer conhecer mesmo. A gente já tem fofoqueiro demais. O reino de Deus não é fácil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Na igreja. Você tem a oportunidade de mudar a sua vida nessa noite. Eu tenho a oportunidade de me tornar um homem melhor deles. Um pastor melhor. Eu só preciso ouvir e praticar. Entender que o que Ele tem para minha vida Aleluia, Jesus. é muito maior do que pessoas que tentam me frustrar. Entender que o que Ele tem para minha vida, o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração de homem algum, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos aplaudir Jesus. Curva sua cabeça para orar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque Tu tens falado nesse lugar. Aleluia, Jesus. O Senhor tem falado domingo, o Senhor tem falado quarta, tem falado sexta-feira. Senhor, muito obrigado. Senhor, nós cremos que o aprisco, que as ovelhas chegarão. Nós acreditamos, meu Pai, que as pessoas que entraram aqui nessa noite, elas não voltarão para suas casas da mesma forma que elas chegaram aqui. Deus, muito obrigado por essa palavra. Senhor, salva o teu povo, transforma a tua igreja, prepara os nossos corações para a tua volta, porque nós queremos, meu Pai, ter um verdadeiro encontro contigo, porque assim diz o Senhor: a você que é limpo, continue se limpando, e a você que é sujo, continue se sujando. Nós oramos assim no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus.